Bom dia, está no ar o Extra Classe TV, o programa do SINT-RN em defesa da educação pública. Estamos dando continuidade aos programas especiais de férias, hoje com a presença da ex-dirigente do SINT-RN, ex-presidente do sindicato, a professora, hoje senadora, Fátima Bezerra, que vai falar aqui sobre a questão da reforma da Previdência. Não é isso, Fátima? Bom dia. Bom dia, Leilton. Bom dia aos ouvintes, em especial os meus colegas professores, professoras, trabalhadores de educação. Então, a reforma da Previdência, mais um golpe contra os trabalhadores de todo o Brasil e que afeta diretamente os profissionais da educação, não é isso? Sem dúvida, né, Leilton? Na verdade, são os golpes do golpe, né? A reforma da Previdência, sem dúvida nenhuma, ao lado da PEC 55, se constitui os mais duros ataques aos direitos sociais do povo brasileiro. A reforma da Previdência, não é à toa que ela já está sendo chamada a PEC da escravidão. Por quê? Porque a lógica que ela traz para estabelecer o direito à aposentadoria a partir de agora, essa lógica é tão perversa que ela só se compara aos tempos da escravidão. Vejamos, ela cria uma regra agora para todo mundo, todos e todas, com única exceção dos militares, onde estabelece que para você ter direito à aposentadoria integral, você tem que ter no mínimo 65 anos de idade, mas não é só isso. Para você ter direito à aposentadoria integral, você tem que contribuir 49 anos. Para se ter uma ideia da perversidade dessa lógica, eu vou dar aqui dois exemplos. Um jovem que, por força da necessidade, né, a necessidade de sobrevivência, ele começa a trabalhar aos 16 anos de idade. Se ele trabalhar todo ano, ele só vai se aposentar aos 65 anos de idade. Um outro jovem terminou a faculdade, com 24 anos de idade, ele começa a trabalhar. Ele também. Se ele trabalhar todo ano, ele só vai ter direito à aposentadoria aos 73 anos de idade. A reforma, por exemplo, iguala a idade de aposentadoria de mulheres e homens, o que é um absurdo, porque as condições de vida das mulheres são extremamente diferenciadas das dos homens. Igual os desiguais. Igual os desiguais, né? E são diferentes por razões óbvias, né? A questão da jornada de trabalho, as mulheres, por exemplo, de repente têm a mesma formação, mas quando adentra no mercado de trabalho, ganha inferior aos homens. Some-se a isso a dupla, a tripla jornada de trabalho, mas simplesmente, né, agora vai igualar a idade de aposentadoria. E a perversidade grande com relação exatamente ao magistério. Fátima, vamos para um rápido intervalo, você volta daqui a pouquinho falando sobre a questão da reforma da Previdência específica para a situação do magistério. Voltamos já. O SINT-RN está presente através do site. O site do SINT-RN veicula as últimas notícias da luta do sindicato e da classe trabalhadora. É atualizado diariamente e permite comentários e interação com as redes sociais. Quem acessa o site fica por dentro de todas as notícias das ações do sindicato de forma rápida e dinâmica. Estamos de volta com o Extra Classe TV, o programa do SINT-RN em defesa da educação pública, hoje falando sobre a proposta da PEC da escravidão, né, da reforma da Previdência com a ex-presidenta do SINT-RN, senadora Fátima Bezerra. Fátima, como é que essa proposta atinge os profissionais da educação? Olha, simplesmente acaba com a aposentadoria especial do magistério. Porque, veja bem, como é hoje? Hoje, nós professores, para termos direito à aposentadoria, no caso, mulher, 50 anos e 25 anos de contribuição. Professor, ele tem que ter 55 anos e 30 anos de contribuição. Com a reforma da Previdência, a PEC da escravidão acabou. A partir de agora, o professor ou a professora, para ter direito à aposentadoria integral, ele terá que contribuir no mínimo 49 anos
e ter no mínimo 65 anos de idade. Isso é um equívoco, Leilton, sem tamanho, porque, veja bem, a aposentadoria especial do magistério não é nenhum privilégio, é um direito. É uma proteção social que nós conseguimos na Constituição de 88 e por razões óbvias. Veja, eu estou falando aqui do professor da educação básica, eu estou falando aqui do professor, da professora, do profissional da educação que trabalha desde a creche, o ensino fundamental, ao ensino médio. Ou seja, aqueles que normalmente salas superlotadas, jornadas longas de trabalho, sem contar os salários baixos. Eu estou falando daqueles, por exemplo, né, que passam a maior parte do tempo em pé, barulho excessivo. Eu estou falando daqueles a quem é exigido um esforço intelectual grande, um esforço físico, mental grande. Eu estou falando de uma das profissões que, por essas características, é uma das profissões que apresenta um dos maiores níveis de estresse do mundo. E o que é que esse governo golpista, esse governo ilegítimo faz? Né? Retira, acaba com a aposentadoria especial do magistério, revelando mais uma vez o desprezo, né, que eles têm para com a educação do povo brasileiro. Porque, na verdade, na hora que o professor é afetado, que o professor é atingido, quem vai sofrer mais ainda as consequências disso é a população, que precisa realmente de um professor, né, que tenha condições de trabalho justas, que tenha salário digno, etc, etc. Eu quero dizer a você, Leilton, que assim como a PEC 55 foi chamada a PEC da morte, pelo fato dela simplesmente congelar pelos próximos 20 anos o orçamento destinado à área social, ela é a PEC da morte, Leilton, sabe por quê? Porque ela simplesmente também anula por 20 anos a vinculação constitucional para a educação e para a saúde. Uma das maiores conquistas da democracia. Isso foi fruto de muita luta, de décadas e décadas de lutas. E hoje a gente vê, repito, né, na hora que se violou a democracia, na hora que vem o golpe parlamentar, em poucas horas a gente vê isso ruir, com todas as consequências. As consequências são exatamente você interditar o Plano Nacional de Educação. Para se ter uma ideia, o Plano Nacional de Educação, nós precisamos investir 10% do PIB até 2024. Com a PEC da morte, a PEC 55, na hora em que tira a educação do orçamento, isso é tão grave que as projeções já foram feitas. Nos próximos 8 anos, nós vamos ter uma média de percentual do orçamento destinado para a educação em torno de 14%. Isso significa menos orçamento para as prefeituras, menos orçamento para os estados. Isso significa, portanto, repito, menos creche, menos escolas técnicas, menos ensino superior. Isso significa, Leilton, por exemplo, interditar todo o esforço que vem sendo feito nesses últimos anos para avançar na agenda de dignidade salarial e profissional para o magistério brasileiro, realizando as metas... Nesse caso aí, o piso está sob grave ameaça. Não, o piso está sob grave ameaça, Leilton. Na verdade, veja bem, os golpistas ainda têm um atrevimento querendo enganar a população, dizendo que a educação e saúde não vão ser prejudicadas. Como não vão ser prejudicadas se foi exatamente pelo fato de tirar a vinculação constitucional e, portanto, tirar a educação e a saúde do orçamento, que a PEC do teto de gastos chegou via emenda à Constituição. Quantas vezes eu disse no plenário do Senado, ora, se é verdade que a educação e saúde não serão afetadas, então tiremos a educação e saúde da PEC da morte, da PEC do teto de gastos para as áreas sociais. Isso não foi feito, o que demonstra que eles estão enganando a população. Na verdade, a queda de receitas para a área da educação e da saúde é brutal. O piso de hoje, o piso, fruto de muita luta, me refiro à Lei 11.738,
Esse piso de hoje já está totalmente ameaçado. O piso do novo Plano Nacional de Educação, que é aquele que se baseia na lógica que é equiparar o salário do professor ao salário dos demais profissionais com formação equivalente, esse está totalmente ameaçado. Por isso que nós temos que lutar bravamente, Leilton, para reverter esse quadro. Ok, Fátima, a gente vai para mais um rápido intervalo. Voltamos já com o programa Extra Classe TV. O SINT-RN está presente através do jornal. O jornal Extra Classe é usado para aprofundar as notícias específicas da luta, analisando-as e expressando opiniões que ajudem na formação da consciência de luta da categoria e preparando-a para os embates. As matérias e artigos dão subsídios à luta, com argumentos fundamentados em dados e fatos. Estamos de volta com o Extra Classe TV especial de férias, hoje entrevistando a ex-presidenta do SINT-RN, hoje senadora Fátima Bezerra. Fátima, como é que está o calendário de votação dessas PECs? A PEC 55, infelizmente, né, a base parlamentar golpista e que dá sustentação ao governo ilegítimo que está aí, aprovou. Já são favas contadas. Já são favas contadas. Com relação à reforma da Previdência, ela deverá tramitar na Câmara até julho, e a partir daí é que deverá vir ao Senado, porque como é proposta de emenda à Constituição, precisa de 308 votos no mínimo, tem que passar ainda por comissão especial, etc. e tal. Enfim, o calendário que está sendo estipulado é que ela deve chegar ao Senado em julho. Mas eu quero aqui colocar, Leilton, que eu não estou pessimista com relação à capacidade de reação da população frente a essa agenda de retirada de direitos que está aí. Por que eu não estou pessimista? Porque, veja bem, as pesquisas de opinião pública já atestam, né, a rejeição ao governo Temer. De forma, Leilton, que eu penso que essa agenda de retirada de direitos, que está afetando duramente a educação, PEC 55, reforma da Previdência, se soma à reforma autoritária do ensino médio, que está tramitando agora no Senado, só vai ser votada em fevereiro. Se soma também a escola sem partida, a chamada Lei da Mordaça. Imagine que desumanidade é essa, um projeto que quer calar a voz do professor, ou seja, impedir aquilo que é o ofício do professor, que está amparado na LDB e na Constituição, que é a nossa liberdade de ensinar, né, a liberdade de cátedra. Então, eu acho que esse conjunto de propostas, repito, que tem afetado duramente a vida dos professores, dos estudantes, da escola, da universidade e, consequentemente, da sociedade, desperta cada vez mais uma reação. Tanto é que os estudantes fizeram nesse ano de 2016 uma das mais belas resistências. Tanto é que não é à toa que tem brotado exatamente da educação as mais corajosas lições de resistência frente aos retrocessos que estão aí. São as ocupações dos estudantes, a participação dos professores. De forma, Leilton, eu acho que só tem uma saída, que é a saída pela democracia. É a saída de devolver o voto do povo, que roubaram dele quando fizeram aquele impeachment fraudulento do mandato da presidenta Dilma. Eu confio muito que para barrar de vez os retrocessos e a agenda de retirada de direitos, esse governo não chega a 2018. É eleições diretas já. Ok. Muito obrigado por sua participação, Fátima, no nosso programa. Eu é que agradeço e um abraço afetuoso a todos e todas que estão nos assistindo nesse exato momento, em especial aos meus colegas professores, professoras, trabalhadores de educação e os estudantes do meu estado. Ok? E o programa Extra Classe TV de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado por sua audiência e até o próximo domingo com mais uma edição especial de férias. Até lá!